Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje iremos conferir uma parte do chamado estudo das cônicas. O tema central nesse início será parábola, tá bom? Então na aula 1 vamos conferir um pouquinho sobre parábola. É aquela mesma parábola que nós vimos lá em função quadrática, só que agora teremos mais casos, tá certo? Então bora conferir aqui o seguinte, os primeiros elementos aqui da parábola, tá? Aqui nós temos o seguinte, ó, veja só. Primeiramente, esse ponto F aqui você vai chamar de foco. Essa reta D você vai chamar de diretriz. V vai ser o vértice da parábola. E a distância aqui, ó, do vértice até o foco, você vai chamar isso aqui de parâmetro. Nesse caso, eu vou estar simbolizando da seguinte maneira. Do F até o ponto V, eu vou usar a letra Fzinho aqui, um F minúsculo, tá? E do ponto V até a diretriz vai ser esse Fzinho minúsculo aqui, tudo bem? Então, Fzinho mais Fzinho vai dar 2Fzinho, que é a distância do foco até essa reta diretriz. O eixo que passa exatamente pelo foco e pelo vértice da parábola é o chamado eixo de simetria. E é importantíssimo a gente lembrar uma coisa, ó. O vértice e o foco sempre estão no mesmo eixo, o chamado eixo de simetria. Tudo bem? Bom, a definição de parábola é essa daqui. A distância do ponto P até o ponto F ela é igual à distância do ponto P até a diretriz. Tudo certo? Aqui eu tenho a parábola de azul. Aqui eu tenho o vértice na origem e o foco nesse ponto aqui 2 e 0. Eu vou pegar o ponto P, que é um ponto que pertence aqui à parábola, e eu vou fazer esse ponto P ele percorrer a parábola. Vão observando o que vai acontecendo com esses valores aqui. Por exemplo, para aqui, notem, a distância do ponto P até F, aqui está dando 6,13. E a distância do ponto P até a reta D, que é essa reta diretriz aqui, percebam que a distância também vai ser 6,13. Vou deslizando o ponto P ao longo da parábola, e à medida que o ponto P for subindo diversos valores na parábola, as distâncias aqui são sempre as mesmas, tá? Observem aqui de novo, ó, PF e PD, a distância é a mesma. Então, isso é o que é uma parábola. É o lugar geométrico em que a distância desse ponto P até F é a distância do ponto P até essa reta D. Vale ressaltar o seguinte, pessoal, ó, a reta D, a reta que é diretriz, ela sempre é perpendicular ao eixo de simetria da parábola. Sempre, 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 sempre. E aí é que interessante. Quando o ponto P estiver exatamente em cima do vértice, notem aqui as distâncias. Ó. PF e PD é a mesma distância. Claro, nesse caso é 2, por conta de que você tem aqui o ponto V no 0, 0, tá? E o foco no 2. Tá? Quando você pega um cone, que você corta, que você secciona um cone dessa forma que está feito aqui, ou seja, um plano que forma um ângulo beta aqui com o eixo do cone, aí você tem uma parábola. Daí o nome cônicas, tá? Por isso que você vai ter que a parábola, a elipse e a hipérbole recebem o nome de cônicas. Mais à frente vocês irão ver mais detalhes. Vamos ver aqui então os tipos de equações. Observe, ó. A equação reduzida, ela depende. Vamos imaginar primeiramente que o eixo de simetria ele está contido no eixo do x e o vértice vai estar na origem, tá? Então aqui você vai ter, ó, o eixo do x vai ser o eixo de simetria e o vértice fica exatamente na origem. Quando isso acontecer, aí você vai ter duas opções. Ou a parábola voltada para a direita, a sua concavidade, como está acontecendo aqui, onde a equação vai ser y² igual a 4fx, ou então, se for para a esquerda, onde a equação será menos 4fx. Notem que a diferença das duas equações é que para a direita fica 4fx, o y ao quadrado, e para a esquerda fica menos 4fx. Observa aqui essa parábola, observa que o vértice dela é a origem, o foco está no ponto 2, tá? Observem aqui que a distância do ponto do foco, né, até o vértice é 2, e aí a diretriz também está a 2 unidades aqui do vértice, né? Então, o exemplo seria esse exemplo aqui, do formato y² igual a 4fx. Por exemplo, esse desenho que está aqui para vocês é o da parábola y² igual a 8x. Comparando esse 8 com esse 4f, 4f igual a 8, você vai ver que f é igual a 2 de fato, né? Que seria a distância do foco até o vértice, tudo bem? Então, realmente está aqui, o vértice 0, 0, e o foco seria o ponto 2 e 0. A reta diretriz é a reta vertical, em que tem a equação x igual a menos 2, por quê? Porque é uma reta em que x sempre é igual a menos 2. Basta você observar esse menos 2 aqui. Ou, se você preferir, passa o menos 2 para o lado de cá, fica x mais 2 igual a 0. Então, seria essa opção.
Outro exemplo aqui, pessoal, ó, de uma parábola com uma concavidade voltada para a esquerda, tá? Nesse caso, y ao quadrado igual a menos 4fx, certo? No caso aqui, esse menos 4fx vai dizer que é para a esquerda, por exemplo, y ao quadrado igual a menos 8x, comparando esse menos 8 com o menos 4f, igualando aqui, ó, vai encontrar que f é igual a 2, que é a distância do foco até o vértice, tá? Nesse caso, o foco vai ser o ponto menos 2 e 0, e a diretriz vai ser essa reta que vai passar pelo x igual a 2, ou x menos 2 igual a 0, tá bom? Uma reta vertical, em que a distância aqui, ó, da diretriz para o vértice vai ser igual a 2. Se a parábola apresentar o eixo de simetria paralela ao eixo do x, como está acontecendo aqui, ó. Observem que isso aqui é o eixo de simetria, ele é paralelo ao eixo do x. Só que agora o vértice será o ponto de coordenada xv e yv. A equação você tem duas maneiras, tá? Para a direita é quase igual àquela anterior, só que você coloca y menos yv, antes era só y ao quadrado. E agora você coloca x menos xv, antes era só x, tá bom? Se for para a direita, 4f, e para a esquerda, menos 4f. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos y menos 1 ao quadrado igual a 12, x menos 2. E aqui tem um 12, eu vou pegar esse 4f, vou igualar a 12. 4f igual a 12, f dá 3. Lembra que f seria a distância do foco até o vértice. Aí por que nesse caso o vértice é o ponto 2 e 1? Simples. Olha aqui, ó. No x, aqui, ó, x menos 2, x é igual a 2, o x do vértice, e y menos 1, o y no vértice é igual a 1, tá bom? Então, 2 e 1 aqui. E o foco vai ser o ponto, nesse caso, 5 e 1. Por quê? Como a distância do vértice ao foco são 3 unidades, pega aqui o 2, por exemplo. Coloca do 2 mais 3, vai parar no 5. 5 e 1, porque tem que ficar na mesma linha, né, no chamado eixo de simetria da parábola, por isso que o foco é 5 e 1. A diretriz, no caso, seria a reta x igual a menos 1, por quê? Porque a distância aqui do vértice até a diretriz tem que dar 3 unidades. Por isso que a equação da diretriz é a reta x menos 1 ou x mais 1 igual a 0. Essa equação, se a gente desenvolver, né, se você pegar essa equação aqui, aplicar produto notável, desenvolver e tudo mais, vai encontrar a seguinte equação. Olha só, x igual a 1 sobre 12, y que está elevado ao quadrado, menos 1 sexto vezes y, mais 25 sobre 12. Comparando com a nossa parábola lá da função quadrática, né, fazendo uma comparação aqui, a diferença é que na parábola quem fica elevado ao quadrado é o x, e aqui quem está elevado ao quadrado é o y. Por isso que a concavidade ela é para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, para a direita, como nós já vimos. E aí o valor de A vai ser 1 sobre 12, o B vai ser menos 1 sobre 16 e o C vai ser 25 sobre 12. E aqui um detalhe curioso, pessoal. X do vértice lá na função quadrática era menos b sobre 2a. Aqui não é o x do vértice que é menos b sobre 2a, é o y do vértice. Quando você substitui os valores, que faz o cálculo, comprova que o y do vértice de fato é igual a 1. Observem aqui, ó, né? De fato o y vai ser igual a 1. E o x do vértice é o contrário, é menos delta sobre 4a. Repara que as fórmulas aqui estão invertidas, ó, tá bom? X do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Fazendo aqui as contas, o x do vértice vai dar 2. Eu deixei aqui no canto para vocês o cálculo do delta, tá? Que é b quadrado menos 4ac. No caso, no final deu menos 2 terços. E aí por isso que no final a continha deu o vértice sendo x igual a 2 e y igual a 1. Mas observem que as fórmulas estão trocadas. Tudo bem? Porque nesse caso você tem uma parábola com a concavidade que nem é voltada para cima nem para baixo. Nesse caso é para a direita. E também você vai aplicar essas mesmas duas fórmulas quando for para a esquerda. Volta às fórmulas originais, normais, quando for para cima ou para baixo, que é quando o expoente aqui 2 vai estar no x e não no y. A diferença básica é essa. Perceberam aí? Bom, aqui nós temos o exemplo da parábola voltada para a esquerda, tá? Y menos 1 ao quadrado igual a menos 12x menos 2. Vou pegar esse menos 12 igual a menos 4f, encontrar f igual a 3. O vértice é o ponto x igual a 2 e y igual a 1. Então, se o ponto é 2 e 1, e a distância entre o vértice até o foco, tá? Ele é 3, então significa dizer que você vai voltar aqui, ó, 3 unidades, por isso que o vértice parou aqui no menos 1. E tem que ficar no mesmo eixo de simetria, por isso que fica então o foco no menos 1 e 1, né? E aí você vai ter a diretriz
x igual a 5 ou x menos 5 igual a 0. Nesse caso, por conta de quê? Como a distância do vértice ao foco é 3, então tem que dar a distância do vértice à diretriz, também tem que ser 3 unidades aqui, ó. Perfeito? Outra coisa, se você desenvolver essa equação aqui, mais uma vez você vai ter a equação da parábola, né, com o y elevado ao quadrado. O eixo de simetria vai estar contido no eixo y, que é a nossa parábola que nós conhecemos, tá? Só que o vértice é na origem, tá bom? Aí eu tenho duas equações, x quadrado 4fy, se for para cima, e x quadrado menos 4fy, se for para baixo. Então, basicamente, só troquei aqui as letras. Antes era x, antes era y, agora ficou x. Só trocar as letras, tá bom? Vamos ver aqui dois exemplos. Aqui nós temos x quadrado igual a 12y, comparando 4f com 12. F será igual a 3, o vértice é a origem. Se o vértice é a origem, sobe 3 unidades, foco 0,3, tá bom? E a diretriz vai ser a reta y igual a menos 3, porque uma reta que ela é paralela ao eixo do x, uma reta que vai sempre passar pelo y igual a menos 3. Ou, se você preferir, passando o menos 3 para o lado de cá, y mais 3 igual a 0, tá bom? Agora temos a outra, que é com a concavidade voltada para baixo, no caso aqui, x quadrado menos 12y, tá bom? Comparando menos 12 com menos 4, f é 3, vértice é a origem, então o foco vai cair lá para o menos 3, porque é a distância entre o foco e o vértice, tudo bem? E a diretriz ficou a reta y igual a 3, por quê? Porque do vértice à diretriz tem que ser a mesma que do vértice até o foco, ou seja, 3 unidades, perfeito? Mais um exemplo aqui seria o seguinte: se acontecer de a parábola ela tiver o eixo de simetria paralela ao eixo do y, só que agora o vértice vai ter o ponto genérico, né? X vértice, y vértice. E aí a equação voltada para cima, quase igual ao anterior, você coloca apenas x menos xv aqui, e y menos yv, e se for para baixo, você troca o sinal. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos x menos 3 ao quadrado, igual a 8, y menos 4, o vértice vai ser o 3 e 4, e no caso o 8 você vai igualar a 4f, 4f é igual a 8, f é 2, o vértice 3 e 4, como a Dinha diz a vocês. Se o foco fica no mesmo eixo do vértice, então subindo aqui 2 unidades aqui, ó, você vai para o 6, né? Porque 2 distância do foco até o vértice. E 2 também é a distância do vértice até a diretriz. Por isso que a diretriz é essa reta que passa pelo 2 aqui. A equação, se você desenvolver, vai ser essa equação aqui, tá bom? Desenvolvendo isso daqui, você vai ter essa equação em que agora quem está ao quadrado é o x. Por isso que a gente tem agora as nossas regras anteriores de função quadrática voltam para cá, porque agora quem está ao quadrado é o x, tá certo? Confirmando aqui um detalhe, vou pegar esse mesmo exemplo aqui e vejam que o valor de a, b e c estão aqui colocados para vocês. Lembrando que x do vértice voltou a ser menos b sobre 2a, y do vértice voltou a ser menos delta sobre 4a. Nesse caso acontece por quê? Porque eu tenho agora que x é quem está ao quadrado. Outro exemplo aqui, onde nós temos aqui x menos 3 ao quadrado, agora eu coloquei um menos aqui, ó. Você tem menos aqui, então menos 8 igualando a menos 4, f vai ser igual a 2 também. O vértice 3 e 4 está aqui, e assim o foco 3 e 2, perfeito? Nesse caso, agora a diretriz vai ser a reta y igual a 6, por quê? Porque se do foco até o vértice deu 2 unidades, você vai subir 2 unidades aqui, vai parar no 6, igual a 6, ou y menos 6 igual a 0. Se você desenvolver essa equação, claro, você vai encontrar a equação de uma função quadrática, tá certo? Que é essa equação que está aqui para vocês. E aqui, por último, pessoal, temos o item chamado excentricidade, que na parábola vai ser igual a 1. Por quê? Seria PF sobre PD. Claro, como PF e PD são iguais, nesse caso nós temos o quê? Nós temos que a excentricidade será igual a 1. Afastando o foco do vértice, a parábola vai abrindo. Aproximando aqui o foco do vértice, a parábola vai fechando. Cada vez mais que isso vai acontecendo. Tanto para um lado como para o outro. Para o outro também serve, tá? Se você for aqui afastando o vértice do foco, ou então aproximando aqui o vértice do foco, tudo bem? Então, só um experimento bem bacana aqui que a gente faz com o GeoGebra. Valeu, galerinha! Até mais!